Você já sentiu que algo dentro de você morreu? Não estou falando apenas de perdas físicas, mas daquela morte silenciosa que acontece quando a dor é tão profunda que o coração simplesmente para de sentir. Quando os sonhos se transformam em cadáveres que carregamos dentro da alma. Quando a esperança se torna apenas uma palavra vazia, ecoando em um vale de ossos secos. Hoje quero compartilhar com você uma das revelações mais poderosas que Deus preservou através dos séculos, escondida em um episódio aparentemente insignificante do livro de 2 Reis e magnificamente ampliada na visão profética de Ezequiel. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre o poder do sagrado de transformar o impossível vai confrontar tudo o que você acredita sobre morte, luto e restauração. Imagine por um momento a cena descrita em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Estamos na antiga região de Samaria, hoje correspondente ao norte da Cisjordânia e sul do Líbano, uma área que arqueólogos identificaram como estrategicamente localizada entre as grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Distante aproximadamente 160 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 5 dias a pé. Um grupo de israelitas está realizando um funeral, seguindo os rigorosos costumes funerários daquela época. Antropólogos culturais revelam que o sepultamento precisava acontecer no mesmo dia da morte, devido ao clima quente do Oriente Médio e às leis de pureza ritual estabelecidas em Levítico. O luto já havia começado seu processo de endurecimento naqueles corações. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas vivenciavam a morte de forma ainda mais brutal do que nós hoje. A expectativa de vida raramente ultrapassava os 40 anos. Doenças eram mistérios sem cura, e a morte visitava as famílias com uma frequência devastadora. O luto não era apenas um sentimento, era uma experiência que moldava toda a estrutura social e psicológica daquela sociedade. Mas aqui vem algo que muda completamente nossa compreensão do que estava acontecendo. Durante o funeral, bandos de moabitas invadem a região. Era primavera, a estação típica para incursões militares, conforme historiadores explicam ao analisar os padrões de guerra do Antigo Oriente Próximo. Em pânico, os enlutados tomam uma decisão desesperada. Jogam o cadáver na tumba mais próxima, que acontecia ser o sepulcro do profeta Eliseu. E aqui está a revelação que transforma tudo. No momento em que aquele corpo morto toca os ossos de Eliseu, algo impossível acontece. A palavra hebraica usada é shayá, que significa literalmente viver, reviver, ser restaurado à vida. O cadáver revive, levanta-se sobre seus pés. Diante dos olhos de pessoas cujo luto havia endurecido o coração, a morte é vencida por um toque no sagrado. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que as práticas funerárias israelitas daquela época incluíam câmaras sepulcrais específicas onde os ossos dos profetas eram preservados com reverência especial. Escavações em Tel es-Sultan, antiga Jericó, revelaram estruturas mortuárias que confirmam exatamente esse tipo de sepultura mencionada no texto bíblico. Para aquela sociedade, preservar os ossos de um homem de Deus não era apenas tradição, era reconhecer que o sagrado deixa marcas permanentes na matéria física. Especialistas em arqueologia bíblica explicam que essas tumbas eram geralmente localizadas fora das cidades, em áreas elevadas, seguindo padrões que encontramos em sítios arqueológicos por toda a antiga Israel. Mas o que este episódio extraordinário de 2 Reis revela sobre o luto que endurece o coração? A palavra hebraica para luto, evel, vem de uma raiz que significa secar, murchar, tornar-se duro como pedra. Quando experimentamos perdas profundas, algo acontece no centro do nosso ser.
Psicólogos modernos chamam isso de dessensibilização emocional, mas os escritores bíblicos já haviam identificado este fenômeno há 3.000 anos. O luto prolongado não apenas nos entristece, ele nos petrifica, transforma o coração flexível em pedra rígida. E aqui está o paradoxo devastador. Continuamos vivos fisicamente, mas algo essencial dentro de nós morre. Nos tornamos cadáveres ambulantes, enterrados em sepulcros de dor que nós mesmos construímos. Para aquela época, isso era revolucionário porque as culturas vizinhas, egípcios, babilônios, fenícios, todas viam a morte como um estado absolutamente final, irreversível. Documentos da época confirmam que o conceito de ressurreição era praticamente inexistente no mundo antigo. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que Israel tinha algo único: a crença de que o Deus vivo podia intervir na morte e revertê-la. Mas mesmo com essa fé, o luto endurecia. Mesmo acreditando em um Deus de poder, a dor criava camadas de incredulidade que se solidificavam como rochas sobre o coração. Então chegamos ao Vale de Ossos Secos de Ezequiel. Capítulo 37. Esta visão profética, escrita aproximadamente 200 anos após Eliseu, durante o exílio babilônico na região da antiga Mesopotâmia, hoje sul do Iraque, eleva o conceito de morte e ressurreição a proporções monumentais. Imagine, Ezequiel é transportado em espírito para um vale repleto de ossos. A palavra hebraica é bika, que significa um vale amplo, plano, usado frequentemente como campo de batalha. Geólogos explicam que esses vales eram formações naturais entre montanhas, perfeitos para grandes confrontos militares. Historiadores documentaram que após batalhas devastadoras era comum deixar os cadáveres no local, onde eventualmente só restavam os ossos branqueados pelo sol do deserto. Mas o que Deus mostra a Ezequiel não é apenas um campo de batalha esquecido. É a imagem mais extrema do desespero humano. Ossos muito secos. No hebraico original, Yabesh Meod, enfatizando uma secura extrema, absoluta, sem nenhuma possibilidade de umidade ou vida. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que a vida estava intrinsecamente ligada à umidade, ao sangue, aos fluidos corporais. Ossos secos não eram apenas mortos, eram mortos há tanto tempo que nem mesmo a memória da vida permanecia. Antropólogos culturais revelam que para a mentalidade hebraica, ossos secos representavam a impossibilidade final, o ponto onde até mesmo Deus seria desafiado. E aqui vem a pergunta divina que muda tudo. Filho do homem, poderão estes ossos viver? A palavra original para viver é novamente tchayá, a mesma usada no episódio de Eliseu, mas agora em uma escala que desafia toda a lógica. Ezequiel responde com profunda sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. Ele não diz sim, porque seria presunção. Não diz não, porque seria incredulidade. Ele reconhece que está diante de algo que transcende sua compreensão, algo que só Deus pode responder. Especialistas em teologia bíblica explicam que esta resposta demonstra a maturidade profética de Ezequiel. Ele não tenta explicar o inexplicável, simplesmente reconhece a soberania divina sobre o impossível. Mas o que acontece em seguida é uma das demonstrações mais detalhadas do poder criador de Deus em toda a Escritura. Deus ordena: profetiza sobre estes ossos. A palavra hebraica naba significa não apenas falar, mas proclamar com autoridade divina, decretar uma realidade que ainda não existe no plano físico. Para aquela época, falar tinha um poder que nossa cultura moderna subestima. Recentes descobertas em linguística antiga revelam que nas culturas semíticas, a palavra falada era considerada uma força criativa real, capaz de alterar a realidade física. Quando Deus ordenou Ezequiel profetizar aos ossos, estava estabelecendo um princípio fundamental.
A voz profética carrega poder criador quando alinhada com a vontade divina. E então começa o processo mais extraordinário descrito nas Escrituras. Ezequiel profetiza e há um ruído. A palavra hebraica kol pode significar som, voz, trovão, terremoto. Arqueólogos explicam que na região onde Ezequiel teve esta visão, próxima ao rio Quebar, na Babilônia, terremotos eram fenômenos conhecidos devido às falhas tectônicas. Mas este não é um terremoto natural. É o som da criação acontecendo novamente, ecoando o kol do Gênesis, quando Deus falou e o universo passou a existir. Os ossos começam a se juntar, osso com seu osso. Imagine a cena, milhares de ossos espalhados por um vale imenso, de repente animados por uma força invisível, movendo-se, conectando-se, formando estruturas esqueléticas completas. Mas o processo não para. Aparecem tendões. A palavra hebraica gid refere-se especificamente aos ligamentos que conectam ossos a músculos, demonstrando um conhecimento anatômico surpreendente para a época. Depois vem a carne, basar, tecido muscular. E por último, a pele, or, cobrindo tudo. Médicos modernos ficam impressionados com a precisão desta descrição que segue exatamente a ordem lógica da formação de um corpo. Primeiro a estrutura óssea, depois o sistema que permite movimento, em seguida os músculos que executam os movimentos e, finalmente, a proteção externa. Para aquela época, quando o conhecimento médico era primitivo e baseado principalmente em observações externas de animais sacrificados, esta descrição detalhada do processo de formação corporal é extraordinária. Mas aqui está a revelação que muda a nossa compreensão completa do que significa estar verdadeiramente vivo. Mesmo com toda essa reconstrução física miraculosa, os corpos continuam mortos. Há estrutura, a forma, a aparência de vida, mas não há neshama, não há fôlego, não há espírito, e Deus ordena novamente, profetiza ao espírito. Ezequiel então convoca o ruach, a palavra hebraica que significa vento, espírito, fôlego, a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. O espírito entra neles, e eles vivem. Não apenas existem, não apenas se movem, mas verdadeiramente vivem. Tornam-se chayim, vivos no sentido mais completo da palavra hebraica, que implica não apenas existência biológica, mas vitalidade, propósito, conexão com o divino. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que vida não é apenas questão de estrutura física. Neurologistas explicam que podemos ter todas as partes do corpo funcionando perfeitamente, mas sem atividade cerebral, sem consciência, não há vida real. Psicólogos documentam casos de pessoas que, após traumas profundos, continuam funcionando biologicamente, mas estão emocionalmente mortas, vivendo como autômatos, sem propósito ou paixão. A visão de Ezequiel antecipa em milhares de anos o que a ciência moderna confirma. Vida verdadeira requer mais do que corpo, requer espírito, requer conexão com algo transcendente. Agora, conecte estes dois episódios extraordinários. Em 2 Reis, um cadáver individual toca os ossos de um profeta morto e instantaneamente revive. Em Ezequiel, um exército inteiro de ossos completamente secos é progressivamente restaurado através da palavra profética. São duas manifestações diferentes do mesmo poder divino. Uma é instantânea, sobrenatural, sem aviso, sem liturgia, sem negociação. A outra é processual, progressiva, envolvendo participação profética e obediência humana. Uma demonstra que Deus pode agir num piscar de olhos. A outra revela que, às vezes, Deus escolhe trabalhar em etapas, permitindo que vejamos cada fase da transformação. Mas ambas nos ensinam algo crucial sobre o luto que endurece o coração.
Aqueles israelitas que estavam enterrando seu morto tinham perdido a esperança. O luto havia criado uma casca dura ao redor de suas emoções. Eles estavam apenas cumprindo um ritual, enterrando mais um cadáver numa terra cheia de morte. Não esperavam nada além do fim inevitável. E, de repente, o impossível acontece. O morto revive. O choque de ver alguém levantar-se da morte transforma instantaneamente o luto em espanto, a desesperança em fé renovada. Por séculos, pensávamos que este episódio era apenas um milagre isolado, até descobertas arqueológicas revelarem que os ossos dos profetas eram preservados exatamente porque o povo acreditava que o poder de Deus permanecia neles mesmo após a morte. E Israel no exílio, representado pelo Vale de Ossos Secos, havia perdido tudo, não apenas suas terras, sua cidade, seu templo, mas também sua identidade, sua esperança, seu sentido de propósito. Estavam emocional e espiritualmente mortos, ossos secos espalhados pela Babilônia, sem nenhuma possibilidade aparente de restauração. O luto nacional havia endurecido seus corações, a ponto de não conseguirem mais imaginar um futuro. E então, Deus dá a Ezequiel esta visão monumental. Eu posso restaurar até mesmo o que está completamente morto, seco, esquecido, abandonado. Para entendermos o impacto total disso, precisamos reconhecer que estamos falando de dois tipos de morte que se entrelaçam constantemente em nossa experiência humana. Há a morte física, óbvia, final, inegável. Mas há também a morte simbólica, aquela que acontece enquanto ainda respiramos. Sonhos que morreram sob o peso da realidade cruel. Esperanças que secaram como ossos no deserto. Fé que se apagou sob o silêncio aparente de Deus. Relacionamentos que se tornaram cadáveres que continuamos carregando. Versões de nós mesmos que morreram e foram enterradas sob camadas de decepção e dor. E aqui está a verdade transformadora que conecta esses episódios bíblicos com sua vida hoje. Assim como aquele cadáver reviveu ao tocar os ossos de Eliseu, assim como aqueles ossos secos se tornaram um exército vivente pela palavra profética, Deus pode ressuscitar o que morreu em você. Mas preste atenção no padrão. Em ambos os casos, houve um toque com o sagrado. No primeiro episódio, o contato físico com ossos que carregavam o poder residual de um homem que havia andado intimamente com Deus. No segundo, o contato com a palavra profética que carregava a autoridade do Deus vivo. O princípio permanece o mesmo através dos séculos. Transformação do impossível acontece quando o morto toca o sagrado. Especialistas em teologia bíblica explicam que esses ossos, que permanecem poderosos mesmo após a morte, representam algo profundo sobre o legado espiritual. Eliseu operou o dobro dos milagres de Elias, seu mestre. Mas seu último milagre aconteceu quando ele já estava morto, provando que o sagrado não se extingue com o fim físico. A memória viva da obra divina continua gerando vida. Por isso Jesus disse que aquele que crê nele, as obras que ele fez, também fará, e outras maiores fará. O poder não estava limitado ao corpo físico de Eliseu, assim como não está limitado à presença física de Jesus. O sagrado transcende o tempo, o espaço, até mesmo a morte. E o que significa isso para você que está ouvindo agora, com o coração endurecido pelo luto? Talvez você esteja carregando um cadáver chamado casamento que morreu, ou um sonho profissional que virou apenas ossos secos no vale do fracasso. Talvez seja uma esperança de cura que secou completamente. Ou um relacionamento com filhos que parece impossível de restaurar. Pode ser sua própria fé, que um dia foi vibrante, mas agora é apenas estrutura vazia, aparência de vida sem o espírito que verdadeiramente anima. O que Deus quer que você entenda hoje é que Ele se especializa exatamente nisso: tocar o impossível e transformá-lo.
Mas há um padrão que precisamos reconhecer. No episódio do cadáver, os enlutados não planejaram o milagre, não oraram por ele, não fizeram vigília. Estavam simplesmente realizando um funeral apressado quando a invasão moabita os forçou a agir rapidamente. O milagre aconteceu sem aviso, soberanamente, quando o morto foi colocado no lugar onde o sagrado residia. Às vezes Deus age assim, surpreendendo-nos completamente quando menos esperamos, ressuscitando o que nem sabíamos que ainda poderia viver. Mas na visão de Ezequiel, há participação profética. Deus ordena, profetiza, fale com os ossos, decrete vida sobre a morte. Há um papel ativo que o profeta precisa desempenhar. Ezequiel precisou obedecer mesmo quando parecia absurdo falar com ossos secos. Precisou continuar profetizando através de cada etapa do processo, primeiro aos ossos, depois ao espírito. E aqui está o equilíbrio crucial que muitos perdem. Deus pode agir soberanamente a qualquer momento, ressuscitando instantaneamente o que está morto. Mas ele também nos convida a participar do processo através da palavra profética, através da declaração de fé, através da obediência, mesmo quando parece não fazer sentido. Alguns milagres são instantâneos, outros são progressivos. Alguns acontecem quando simplesmente colocamos nosso cadáver no lugar certo, em contato com o sagrado. Outros exigem que profetizemos repetidamente, que declaremos vida sobre a morte, que continuemos obedecendo mesmo quando os ossos ainda estão secos. O que transforma luto em esperança não é negar a dor, não é fingir que a morte não aconteceu, não é ter uma fé superficial que ignora a realidade brutal. O que transforma é reconhecer que servimos um Deus que está acima da morte. Um Deus cujo poder permanece ativo mesmo quando seus servos já morreram. Um Deus que pode ordenar vida aos ossos mais secos. Um Deus que não se intimida com o impossível, mas pelo contrário, parece preferir trabalhar exatamente nas situações que todos já consideraram perdidas. E precisamos falar sobre o silêncio de Deus, que parece aumentar o sofrimento antes da revelação. Aqueles israelitas estavam vivendo numa época de aparente ausência profética. Eliseu havia morrido. O silêncio divino pesava sobre Israel. E justamente nesse silêncio, quando menos esperavam, o poder se manifesta. Ezequiel estava no exílio, longe da terra prometida, longe do templo, num lugar onde parecia que Deus não poderia alcançá-los. E é exatamente ali que Deus dá uma das visões mais poderosas de toda a Escritura. O padrão se repete. O milagre frequentemente vem quando o silêncio já endureceu o coração, quando já não esperamos mais nada, quando o luto já nos convenceu de que não há esperança. Hoje sabemos que essa região onde Ezequiel ministrava, às margens do rio Quebar, na Babilônia, era uma área de assentamento de exilados judeus, distante aproximadamente 800 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria meses. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes que mencionam comunidades judaicas exatamente nessa região durante o período do exílio. Para aquele povo, estar tão longe de casa, sem templo, sem sacrifícios, sem as estruturas religiosas que definiam sua identidade, era equivalente a estar morto espiritualmente. Eram ossos secos espalhados pela Babilônia. Mas Deus provou que sua presença não estava limitada a Jerusalém. Seu poder não estava confinado ao templo. Ele podia ressuscitar ossos secos mesmo na Babilônia, mesmo no exílio, mesmo onde parecia impossível. E aqui está a mensagem de esperança que precisa penetrar seu coração endurecido pelo luto. Não importa quão longe você se sinta de casa, quão distante de Deus, quão morto por dentro. Não importa se são anos de secura, décadas de ossos espalhados pelo vale do desespero. Não importa se você mesmo não acredita mais que há possibilidade de vida.
O Deus que ressuscitou um cadáver com um toque acidental em ossos antigos, o Deus que transformou um vale de morte em exército vivente através da palavra profética, esse mesmo Deus ainda está no negócio de ressurreição. Mas você precisa entender, ressurreição não é reanimação, não é simplesmente voltar ao que era antes. Quando aquele homem reviveu ao tocar os ossos de Eliseu, ele não apenas recuperou a vida que tinha, ele testemunhou um milagre que transformaria sua compreensão de Deus para sempre. Quando aqueles ossos se tornaram exército vivente, não eram apenas soldados novamente, eram testemunho vivo do poder criador de Deus. Ressurreição sempre produz algo novo, algo maior, algo que carrega a marca do milagre. Talvez Deus não esteja restaurando exatamente o que morreu. Talvez Ele esteja fazendo algo completamente novo com os ossos secos da sua vida. Talvez aquele casamento não volte a ser como era, mas se torne algo infinitamente melhor. Talvez aquele sonho não ressuscite na forma original, mas se transforme em algo que você nem ousava imaginar. Talvez sua fé não volte a ser a mesma, mas se torne mais profunda, mais madura, mais real do que nunca foi. E há algo crucial que precisamos entender sobre o processo. No Vale de Ossos Secos, a restauração aconteceu em etapas. Primeiro osso com osso. Imagine o barulho, o movimento, a aparente confusão antes da ordem se estabelecer. Depois, tendões e carne. A estrutura ganhando funcionalidade. Então, pele. A aparência externa se formando e, finalmente, o espírito, a verdadeira vida entrando. Se você está no meio do processo, se vê algum movimento, mas ainda não vê vida completa, não desista. Deus ainda está trabalhando. O fato de você sentir alguma coisa onde antes só havia dormência já é evidência de que o espírito está sendo convocado. E para você que já não sente mais nada, cujo luto endureceu o coração a ponto de nem lágrimas sobrarem, há esperança. Os ossos mais secos foram os que Deus escolheu para demonstrar seu poder máximo. Quanto mais impossível parece, mais glória Deus recebe quando opera. Seu coração petrificado não é problema para aquele que prometeu remover o coração de pedra e dar um coração de carne. Sua secura extrema não é obstáculo para aquele que fez água brotar de rocha no deserto. Sua morte emocional não é final para aquele que é a ressurreição e a vida. Mas você precisa fazer algo, precisa colocar seu cadáver em contato com o sagrado. Como fazemos isso praticamente? Voltando à palavra quando ela parece não fazer mais sentido, adorando quando não sentimos nada, obedecendo quando parece absurdo, profetizando vida sobre nossa própria morte, declarando promessas de Deus sobre situações impossíveis, escolhendo estar na presença dos que carregam o sagrado, mesmo quando seu luto quer isolamento. O contato com o sagrado raramente é espetacular no início. É simplesmente escolher estar onde Deus está, fazer o que Deus manda, falar o que Deus diz, mesmo quando tudo em você grita que é inútil. E há momentos em que o milagre será absolutamente soberano, como aquele cadáver que reviveu sem que ninguém orasse, apenas pelo toque acidental com os ossos de Eliseu. Às vezes Deus simplesmente age porque Ele é Deus, e você vai presenciar ressurreição sem ter feito nada além de estar no lugar certo, mesmo que por acidente, mesmo que por desespero, mesmo que sem fé. O poder de Deus não depende da intensidade da sua fé, depende da natureza do Deus que você serve. Agora deixe esta verdade penetrar profundamente. O mesmo poder que operou através de Eliseu, mesmo após sua morte, o mesmo Espírito que foi convocado no Vale de Ossos Secos, esse poder está disponível hoje através de Jesus Cristo. Ele não apenas ressuscitou outros, ele próprio ressuscitou, venceu a morte definitivamente e prometeu que porque ele vive, nós também viveremos. Não apenas no futuro, após a morte física, mas agora, nesta vida, nas áreas que morreram, nos sonhos que secaram, nas esperanças que viraram ossos espalhados.
O luto pode ter endurecido seu coração, mas o toque do sagrado pode amolecê-lo novamente. A morte pode parecer final, mas a voz que criou o universo ainda ordena: vive. Os ossos podem estar secos há anos, décadas, mas o espírito que pairava sobre as águas no princípio ainda pode ser convocado a entrar em você novamente. O vale pode parecer sem saída, mas o mesmo Deus que transformou o deserto em jardim, trevas em luz, caos em ordem, esse Deus ainda está no negócio de criar vida onde só existe morte. E quando você menos esperar, quando o luto já tiver endurecido completamente, quando você estiver apenas cumprindo rituais vazios, apenas tentando sobreviver mais um dia, pode ser que, de repente, inesperadamente, sobrenaturalmente, aquilo que você considerava irremediavelmente morto toque o sagrado e reviva diante dos seus olhos. E você vai se lembrar deste momento, desta mensagem, desta verdade antiga preservada por milênios. Nosso Deus é Deus de ressurreição. Então respire fundo e faça esta oração comigo, mesmo que seu coração esteja duro, mesmo que você não sinta nada. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti os cadáveres que tenho carregado, os ossos secos espalhados pelo vale da minha vida. Eu não sei como ressuscitar o que morreu, mas Tu sabes. Eu profetizo vida sobre minha morte emocional, sobre meus sonhos enterrados, sobre minha esperança seca. Que Teu Espírito entre novamente onde só há estrutura vazia. Que Teu poder, que permanece ativo mesmo quando tudo parece perdido, toque meu impossível e o transforme. Amolece este coração endurecido pelo luto. Convoca vida onde só existe morte. Porque Tu és o Deus que ressuscita, o Deus que restaura, o Deus que transforma vales de ossos secos em exércitos viventes. Em Teu nome poderoso, Jesus, Filho do Deus vivo, que venceu a morte e prometeu vida abundante, eu declaro: o que estava morto vai viver novamente. Para a glória de Deus Pai, que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Que a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus pode dar, aquela paz que permanece mesmo no meio do luto, que guarda seu coração e sua mente, que a esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, essa esperança renasça dentro de você hoje. E que você experimente de forma pessoal e inegável o poder de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Deus Pai eternamente. Amém e amém.